Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistêmico. E nós vamos dar continuidade à leitura do livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Nós vamos retomar a leitura na página 128. E hoje nós temos como leitora a Herê e estamos sob a orientação da Cleusa. Lembrando quem for assistir a gravação pela primeira vez, os nossos encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre pelo mesmo link. E as informações de acesso, tanto para o link e para os grupos que nós temos no Telegram e no Facebook, podem ser obtidas através do perfil Leituras Sistêmicas no Instagram. Eu ia falar Telegram. É, Um outro recadinho, que nós fazemos sempre uma pausa de final de ano, de férias. Então, nosso último encontro será dia 9 de dezembro e o primeiro encontro de 2026 será dia 3 de fevereiro. Essa informação já está no Leitura Sistêmica, no Instagram, e a gente vai estar sempre compartilhando nos grupos, relembrando, as datas, tá bom? Então é isso. Acho que não tem mais nenhum recadinho. Cleusa, já passa a palavra para você. Obrigada, Helena. Boa noite a todos que estão presentes. Bom dia, boa tarde para quem vai ver em outro horário. É muito bom estar com vocês. E se você tiver alguma coisa para compartilhar, Helena, do encontro, ou sentir vontade, sinta-se, né, livre. Para começar, antes da leitura, no nosso último encontro que eu estava há 15 dias atrás, a gente falou muito de lealdades. E logo depois do encontro, caiu na minha mão esse livro do Antônio Veríssimo, Comédias da Vida Privada, e eu abri ao acaso para ler alguma coisa, e o texto que eu li tem tudo a ver com o que a gente estava estudando. Daí eu resolvi compartilhar com vocês antes da gente retomar a leitura. Esse livro, eu acho, é a 26ª edição do Luiz Fernando Veríssimo, né? O texto chama Convenções, está na página 27. Daí ele começa assim: a classe média é uma terra estranha. A Mirtes não se aguentou e contou para Lourdes. Viram teu marido entrando num motel. A Lourdes abriu a boca, arregalou os olhos, ficou assim, uma estátua de espanto durante 1 minuto, 1 minuto e meio. Depois pediu detalhes. Quando? Onde? Com quem? Ontem, no Discretíssimos. Com quem? Com quem? Isso eu não sei. Mas como? Era alta, magra, loira, puxava uma perna? Não sei, Lu. O Carlos Alberto me paga. Ah, me paga. Quando o Carlos Alberto chegou em casa, a Lourdes anunciou que iria deixá-lo e contou por quê. Mas que história é essa, Lourdes? Você sabe quem era a mulher que estava comigo no motel? Era você. Pois é, maldita hora que eu aceitei ir. Discretíssimos. Toda a cidade ficou sabendo. Ainda bem que não me identificaram. Pois então, pois então, eu tenho que deixar você, não vê? É que todas as minhas amigas esperam que eu faça. Não sou mulher de ser enganada pelo marido e não reagir. Mas você não foi enganada. Quem estava comigo era você. Mas elas não sabem disso. Eu não acredito, Luiz. Você vai desmanchar nosso casamento por isso, por uma convenção? Vou. Mais tarde, quando a Lourdes estava saindo de casa com as malas, o Carlos Alberto a interceptou. Estava sombrio. Acabo de receber um telefonema, disse. Era o Dico. O que ele queria? Fez 1000 rodeios, mas acabou me contando. Disse que, como era meu amigo, tinha que contar. O quê? Você foi vista saindo do motel Discretíssimos ontem com um homem.
O homem era você, eu sei, mas eu não fui identificado. Você não disse que era você. O quê? Para que meus amigos pensem que eu vou ao motel com a minha própria mulher? E então, desculpe, Luiz, mas o quê? Vou ter que te dar um tiro. Então, quando eu li esse texto, não sei, me ligou muito ao tema das lealdades. Daí eu resolvi trazer e deixar para vocês pensarem sobre isso. Olha o sistema de crenças aí, hein? Olha. Lealdades, né? Lealdades às É, amigas. O que que as amigas esperam se eu for traída? Que eu largue o marido. O que que os amigos esperam se eu for traído? Que eu dê um tiro na minha mulher. Então eu falei assim, gente, não é por acaso que às vezes caem algumas coisas na mão da gente que são os verdadeiros tesouros. E tem muitas vezes a gente nem percebe, né? É tão inconsciente que a gente não percebe que está seguindo isso, né? E às vezes até fala assim, ah, mas é uma coisa tão bobinha, né? Mas olha o impacto que tem na vida das pessoas, né? Então, eu não sei, cada um reflita, fica com isso. E se tiver alguma coisa para comentar também, está aberto. É, você tinha comentado se eu tinha algo para comentar, né? Eu vou só, bem resumidamente, que eu até antes de começar a gravação, eu falei que eu ainda estava absorvendo tudo. Foram 4 dias, né, com o navegador para a vida, foi o último módulo. E assim, é um trabalho muito profundo. Quase não tem constelação nesses três encontros. Teve acho que umas duas, né? Mas é um trabalho que eles estão fazendo, tanto o Renato, né? Dessa vez estava o Renato e a Sophie Helling juntos, com a gente mesmo, né? Da gente conhecer, olhar nossas dores, nossas sombras, né? Muita comunicação. Então, eles estão batendo muito assim que nós, né, facilitadores, consteladores, a gente tem que trabalhar muito esse ouvir, trabalhar muito essa comunicação. E ali a gente fez muito exercício, assim, né? E ali o que se percebia é que ainda assim tinha gente que não ouvia, né? Então passava, falava alguma tarefa lá pra gente, ou pedia, depois de uma tarefa, trazer, né? Uma dúvida, alguma coisa assim, e as pessoas traziam outras coisas que não tinha nada a ver, né? E aí, inclusive, a gente apanhava. Então você vê quanta gente ainda não consegue estar aberto para essa escuta, né? E muitas vezes por quê? Porque a gente está nas nossas dores, né? Então, sei lá, de repente você trouxe esse texto aí cada um ouviu de um jeito, né? Cada um reverberou em cada um de um jeito. Então, se a gente, como facilitador, a gente não está nesse centro vazio, a gente traz ruído para o atendimento, né? E até nas relações, a gente traz ruído para as relações porque a gente está lá, né? Trazendo as nossas coisas, né? Então, esse trabalho desses 3 módulos foi assim, muito disso, da gente aprender a ouvir, da gente aprender a comunicar, essa comunicação clara e objetiva, que às vezes ela pedia, falava assim, ó, traga uma palavra, aí a pessoa ficava contando a historinha, né? E isso até para o cliente também, né? Porque às vezes o cliente traz, né? Ele não consegue trazer qual é a questão dele, e dependendo como ele começa a contar a história, você já está envolvido na história. E na hora que você vai, sei lá, para colocar no campo, por exemplo, você se envolveu na história, né? Então, é aquilo que até o Bert falava, né? Quanto menos falar, né, para você não ser capturado por isso. Então, esse módulo, esses 3 módulos foi isso, gente. Foi bastante trabalho com a gente. Estou bastante mexida, assim, porque é muita coisa, sabe? Que a gente ainda tem lição de casa.
Então agora a gente está com lição de casa para o ano inteiro, para 2 anos aí. Eles estão revendo, acho que vai ter outras coisas que a Hellinger está preparando, né, para o próximo ano. Inclusive, acho que é um curso de formação que não vai ser no formato de pós, como tinha na Inovare, né? Mas ainda estão revendo. Então, ano que vem a gente vai ter novidades. E é isso, gente. A gente precisa trabalhar essa comunicação. Eu comentei até do curso do Renato, né? Eu quero fazer de novo. Até a Tsuyuko, né? Que apareceu no Hellinger Days esse ano, eu achei ótimo. Teve uma live com o Inácio que ela fez. Então, assim, foi muito bom. Para quem não conhece a Tsuyuko, vale a pena ouvir. Ela trouxe bastante coisa profunda, assim, também para a gente refletir. E é isso. Não, eu estou Então, ainda digerindo, gente, é muita coisa, mas vale a pena quem tiver a oportunidade nos próximos anos fazer um trabalho desse com eles, vale a pena, principalmente com o Renato também, né? obrigada, Helena. Então, vamos para a leitura. Passo para você, Irene. Página 128. Brigitte e Christophe. Nosso primeiro filho morreu cedo. A família atual e a família de origem do marido. Bert Hellinger. Bert Hellinger para Christophe e Brigitte. Agora vamos colocar a sua família atual. Bert Hellinger para Brigitte. Você começa, Brigitte. Eu devo configurar? Bert Hellinger. Sim, você primeiro. O seu marido também vai ter a sua chance. Brigitte. Eu preferiria que ele colocasse a constelação. Nós temos 5 filhos. Bert Hellinger. O primeiro filho morreu? Brigitte. Sim. Bert Hellinger. Com que idade? Brigitte. 17 dias. Bert Hellinger. De quê? Brigitte. Ele tinha uma grave afecção cardíaca. Porém, morreu de septicemia depois de uma cirurgia no hospital. Bert Hellinger. Um de vocês teve anteriormente um relacionamento firme? Christophe. Não. Brigitte. Não. Bert Hellinger. Está bem. Coloque a constelação. Figura 1A, colocada pela mulher. Mar é marido, Christophe, mulher de Brigitte, MULH. Primeiro filho, homem, morreu com 17 anos. 2, segundo filho, homem. 3, terceiro filho, mulher. 4, quarto filho, homem. 5, quinto filho, homem. Bert Henninger. Quem é quem, Brigitte? O primeiro filho, o mais velho, isto é, o filho mais velho com vida. O segundo filho é Bert Hellinger. O filho morto é contado também. O filho morto é contado também? Brigitte. Com certeza. Bert Hellinger. Por que você indicou o segundo filho como o mais velho? Brigitte. O mais velho com vida. Bert Hellinger. Não, você não contou realmente. Isso foi revelador. Este filho não é contado. Para Christophe. Como você configuraria? Figura 1B, colocado pelo marido. Bert Hellinger. A dinâmica principal é a mesma. Tem a ver com o filho morto, tanto na constelação anterior como nesta. Brigitte. Como? Bert Hellinger. O que tem a ver com a criança morta é o essencial. Isso não foi resolvido. Bert Hellinger para o representante do filho morto precocemente. Como você se sente? Primeiro filho.
Bem mal. Na primeira constelação estava bem. Queria sempre colocar o braço no ombro da mamãe. Queria também defendê-la quando você disse que ela não me havia mencionado. Eu ouvi muito bem que ela me mencionou. Bert Hellinger. A constelação mostra claramente que a criança morta está excluída, senão teria sido colocada de outra maneira. Para o representante de Christophe, como se sente? Marido. Sinto-me melhor na segunda constelação do que na primeira, mas é uma sensação pesada, sobretudo, pesa-me nos ombros. Sinto também um aperto no coração. Não sinto muito a mulher. Nas duas constelações, tenho como segundo filho alguma história. Tenho a sensação de algo formigando. O segundo filho nem pode me olhar. A filha entrou mais em meu campo visual na segunda constelação. Com o filho mais novo, tenho pouco contato. Vejo que está pressionado de alguma forma, mas de minha parte não há nada. Bert Helling para representante da mulher. Como se sente, mulher? Mulher. Na segunda constelação, sinto-me bem fria e o meu coração palpita fortemente. Sentia-me melhor antes. Senti um calor agradável quando a criança morta estava a meu lado. Queria apoiar-me nela. Queria tomá-la nos meus braços e havia uma ligação. Com relação ao marido, não existe muita coisa. Está bem, mas não posso senti-lo realmente. Bert Helling para Birgit. O que aconteceu em sua família de origem? Birgit. Minha mãe teve um parto prematuro. A criança viveu 5 dias, morreu e nunca foi mencionada. Encontrei isso por acaso nos documentos. Chorei sozinha por essa criança. Chorei copiosamente e somente pude falar com minha mãe sobre isso quando a minha própria criança morreu. A mãe da minha mãe também perdeu um bebê de 2 semanas. Esse bebê também não foi incluído. Soube dessa criança quando meu próprio filho morreu. Foi terrível. Senti uma dor incrível por essas crianças. Durante toda a minha vida, tive a sensação de que faltava alguém na nossa família. Já desde pequena, tinha a sensação que alguém estava faltando. Bert Helling para Brigitte. Em quem queria se apoiar a mãe? Brigitte, na criança morta. Bert Helling. Não, uma mãe não se apoia numa criança. Brigitte. Eu pensei nisso agora, com a constelação. Bert Helling. Sim, disse isso. Mas quem a criança estava representando? Brigitte, a irmã morta. Bert Helling. Provavelmente a irmã morta. Isso faz sentido? Brigitte. Brigitte assente com a cabeça comovida. É exatamente o que eu penso. Bert Hellinger para Christophe. Aconteceu algo especial em sua família de origem? Christophe. A minha avó morreu quando a minha mãe tinha 6 anos de idade. Contaram-me que desde o momento em que minha mãe nasceu, a mãe dela não recuperou mais a saúde. Isto é, 6 anos após o nascimento da minha mãe, a mãe dela morreu. Mas ela esteve doente desde que deu à luz a ela e morreu então de parada cardíaca. Os 2 irmãos mais velhos de minha mãe tombaram na guerra num período de 2 semanas. Além disso, havia ainda 3 filhas. Meu avô casou-se muito tempo depois da morte da minha avó com a prima da minha mãe, Bert Hellinger. Isso não tem importância aqui. A questão é: qual a sua relação estranha com seu segundo filho? Quem ele está representando? Você não precisa contar nada. Vou colocar a constelação de forma que fique claro. Está bem? Christophe.
Existe ainda um caso na família de minha mãe. Devo mencioná-lo? Bert Helling. Acho que já tenho os fatos essenciais. Helling escolhe representante para a mãe de Christophe e seus pais e os coloca na imagem. M. Mar, mãe do marido, M. Mar, mãe do marido que morreu em consequência do parto da mãe de Christophe, P. Mar, pai da mãe do marido, Bert Hennig, para o representante de Christophe. Mudou alguma coisa agora? Marido. São como ondas. O lado direito está mais leve. Bert Helling. Que tal agora para o filho? Mudou algo? Marido. É difícil definir. Talvez esteja um pouco mais fácil. Bert Helling para o segundo filho. Mudou algo para você? Segundo filho, homem. Agora sei para onde estou olhando. Antes eu estava olhando o tempo todo para o vazio. Agora sei para onde estou olhando o tempo todo. Bert Helling para Christophe. O segundo filho precisa representar o pai da mãe. Você sabe qual é a fantasia que muitas vezes existe numa família em que a mulher morre em consequência de um parto? Christophe. A criança sente-se culpada. Bert Helling. Eu perguntei qual é a fantasia que surge numa família em que a mulher morre das consequências de um parto. Depois de pensar longamente, o marido a matou. Essa é a fantasia? Faça uma acusação. Essa é a situação aqui na constelação. Christophe. Meu avô era depressivo. Minha mãe era depressiva e eu também fiquei depressivo. Bert Hellinger. Isso não leva a nada aqui. Tais definições psiquiátricas não me impressionam absolutamente. Hellinger posiciona a mãe de Christophe à esquerda de seus pais. Figura 3. Bert Hellinger. Como se sente agora o avô? Não, como se sente agora a avó? Mãe da mãe. Estou ótima sim. Antes não estava bem, mas agora estou bem. As minhas mãos estavam elétricas. O segundo filho me olhava constantemente, mas aqui me sinto bem. Bert Hellinger. O que sente em relação ao marido? Mãe da mãe. É um sentimento caloroso. Está certo, é correto. Bert Hellinger para o grupo. Nas constelações, surge exatamente o contrário. A mulher morta está unida ao marido e ambos carregam juntos o destino. Esta é a realidade, ao contrário de toda fantasia. Bert Hellinger pede para Christophe ocupar o seu próprio lugar na constelação e o conduz para diante de seus avós. Bert Hellinger para Christophe. Agora, incline-se diante de seus avós com amor e com respeito para ambos. Christophe se inclina profundamente. Bert Hellinger. Coloque as mãos no peito, assim é mais fácil. Relaxe a cabeça depois de uns instantes. Agora, endireite-se e diga: Vovô, eu o reverencio. Christophe. Vovô, eu o reverencio. Bert Hellinger. Eu o reverencio e a vovó agora. Christophe. Eu o reverencio e a vovó agora. Bert Hellinger. Olhe para a mãe e diga: Mamãe. Christophe. Mamãe. Bert Hellinger. Eu reverencio seus pais. Christophe. Eu reverencio seus pais. Bert Hellinger vai até os avós e abraça-os. Christophe é abraçado carinhosamente pelos avós e por sua mãe. Bert Hellinger, depois de uns instantes, a Christophe. Agora volte ao seu lugar. Como se sente aí? Christophe. Estou bastante aliviado. Bert Hellinger. Sim, exatamente. Agora coloque-se ao lado de sua mulher. Hellinger pede também para Brigitte ocupar o seu próprio lugar na constelação
e coloca os filhos por ordem de idade diante dos pais. Figura 4. Bert Hellinger para Christoph. Olhe para seus avós e diga: esta é minha mulher e estes são os meus filhos. Christoph. Esta é a minha mulher e estes são os meus filhos: Sebastian, Fabian, Nino, Nina e Tim. Bert Hellinger. Olhem-nos nos olhos com benevolência. Christoph. Olhem-nos com benevolência. Bert Hellinger. Tudo seguiu bem. Christoph. Tudo seguiu bem. Bert Hellinger. Que tal para os avós? Pai e mãe da mãe. Muito bem, comovedor. Mãe da mãe. É bonito, muito bonito. Mãe assente com a cabeça. Sim. Christoph está muito comovido e com lágrimas nos olhos. Bert Hellinger para Christoph e Brigitte. Agora precisamos ainda colocar algo em ordem aqui entre os filhos. Bert Hellinger para a criança morta. Apoie-se em seus pais. Para Brigitte e Christoph, vocês colocam o braço ao redor da criança. Quando a criança morta se apoia em seus pais, Brigitte fecha os olhos e acaricia a criança. Figura 5. Bert Hellinger, depois de alguns instantes, para a criança morta precocemente. Agora vire-se, abrace seus pais e eles aceitam você. Christophe e Brigitte abraçam carinhosamente a criança morta. Bert Hellinger, depois de alguns instantes. Os pais dizem, querido filho, Brigitte e Christophe. Querido filho, Bert Hellinger, deixamos você partir com amor. Brigitte e Christophe, deixamos você partir com amor. Bert Hellinger, mas você tem um lugar em nossos corações. Brigitte e Christophe, mas você tem um lugar em nossos corações. Bert Hellinger, e entre os irmãos também. Brigitte e Christophe, e entre os irmãos também. Bert Hellinger para a criança morta. Como se sente? Primeiro filho. Estou bem. Estive bem o tempo todo. Simplesmente me sinto bem. Bert Hellinger. Sim. E agora coloque-se ao lado de seus irmãos. Para os filhos. Agora posicionam-se para a frente dos pais por ordem de idade. Para o segundo filho. Olhe para o seu irmão morto. Diga-lhe: você é o mais velho. Segundo filho, alegremente: você é o mais velho. Bert Helling. Eu sou o segundo. Segundo filho. Eu sou o segundo. Bert Helling. Que tal? Segundo filho. Tenho a sensação de que era isso que me faltava. Bert Helling. Exatamente. Primeiro filho. Antes estava sempre triste. Bert Helling. Agora vocês podem ver os mortos, ver que os mortos são amigáveis. Para Brigitte. Agora olhe para o seu marido. Abrace-o e diga: nós carregamos isto juntos. Brigitte. Nós carregamos isso juntos. Bert Hellinger para Christoph. Diga para ela também, Christoph. Nós carregamos isso juntos. Bert Hellinger. E agora pode ficar tudo bem, Brigitte. E agora pode ficar tudo bem, Christoph. E agora pode ficar tudo bem, Bert Hellinger. E agora, que tal? Está bem assim? Brigitte e Christophe assentem com a cabeça. Sim. Bert Hellinger. Está bem por aqui? Christophe. Sim. Brigitte. Obrigada. Continuação de Brigitte e Christophe da página 138. Da... Você não quer descansar um pouquinho? Eu acho que agora são outros, né? Agora começa outro assunto. É outro assunto, né? A gente tem que E assim ficar aqui. você É, respira um pouquinho, né? Essa constelação ela traz algo que é muito comum, né? Eu já peguei algumas vezes situações parecidas.
quando o primeiro filho morre, é, não quer dizer ele é esquecido. A família sabe que ele morreu, mas na hora de contar, o lugar dele não é respeitado, né? Como aí no caso, tipo assim, o mais velho, né? O primeiro que fica vivo passa a ser o mais velho e carregar o peso de mais velho, né? Mesmo sabendo que antes dele teve outro. Isso assim, eu já peguei várias situações e na hora que isso é colocado no lugar, né? Que cada um vai para o seu lugar, traz uma leveza para o grupo, né? Na minha própria família acontecia isso. Então, tipo assim, o meu primeiro impacto, o meu primeiro conhecimento com constelação, eu sempre falo, tipo assim, eu fui fazer uma constelação individual com o Regis, o Reginaldo Teixeira Coelho, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E eu fui por curiosidade, né? Aquela coisa assim, ouvi falar uma coisa nova, agendei e fui lá, né? Daí ele começou a conversar, e a explicar o que que era. Estava ouvindo pela primeira vez falar sobre isso. Daí eu não tinha uma questão para constelar, eu não levei uma questão, que era fui de curiosa. Daí ele, assim, era individual, ele trabalhava com os cristalzinhos. Daí ele começou a colocar os cristais, né, na mesa, posicionar. E os meus dois irmãos, o meu primeiro irmão, né, o mais velho, e na segunda gestação da minha mãe era gêmeos. Um dos gêmeos também morreu cedo. Então, a vida inteira a gente soube dessas crianças que morreram cedo. Mas quando a gente só contava os vivos, né? E daí ele me explicou essa dinâmica e colocou, né? Tipo assim, a gente colocou isso em ordem. Eu me considerava a quinta filha, descobri que eu era a sétima naquele momento e fui para o lugar de sétima. E teve uma mudança muito grande para mim esse simples detalhe de ir para o meu lugar, né? E daí, em seguida, eu fui conhecer a constelação em grupo e me apaixonei e nunca mais deixei de acompanhar e resolvi estudar. Então, assim, aquela coisa, um comentário que teve a semana passada da fala da Tsuyuko na, naquela live, né, que a constelação é um chamado. Para mim foi um chamado. Eu fui de curiosa, daí o Regis falou assim: não, eu vou fazer um workshop no domingo, venha, né? Venha participar para você ver o que é. Aquilo me deixou tão impactada que todas as vezes que ele vinha fazer um workshop aqui em Santos, eu ia participar. E nisso ele estava divulgando a segunda formação, né? O segundo treinamento que o Gunther, o Jacob e a Ziglindes vinha fazer. Começou a me dar, era uma sensação assim, eu tenho que ir, né? Então era algo assim, eu tenho que ir. Mas o meu racional dizia, mas o que que você vai fazer com isso? Para que que você vai, né? Fazer? Então foi assim um período de conflito muito grande até eu tomar a decisão para ir, né? Então o primeiro conflito era no panfleto que ele divulgava, dizia que era uma formação para advogados, assistente social, psicólogo, médico, tal, tal, tal. Um dia eu cheguei para ele, mas por que não farmacêutico? Ele, nossa, a gente não parou para pensar nisso, que também é um profissional que trabalha com pessoas, né? E aí começou a minha saga, né, em torno da constelação. Então, meu primeiro impacto foi isso, incluir os meus irmãos que morreram cedo na hora que a gente contava, né? A gente sabia deles, a minha mãe falava, hoje é aniversário do fulano, hoje seria aniversário do outro. Né, um deles era gêmeo, então não tinha como deixar de esquecer essas datas, né? E alguns anos depois, a vida desse gêmeo que sobreviveu mudou muito, né? Porque dos meus irmãos era o mais desestruturado. E era justamente a falta do irmão.
que ele sentia. Fala, Irene. É eu tenho, né, duas questões, duas perguntas. Assim, eu tenho esse caso também que, por exemplo, eu quando quis engravidar, eu fiz um tratamento. Meu caso foi um tratamento, começou muito simples, né? Só tomei alguns comprimidos e tive 3 óvulos maduros na época, né? E aí, quando eu fui ao médico, né, fazer lá o ultrassom, só tinha um coraçãozinho batendo. Eu falei, cadê os outros? E aí, tudo bem, tive minha filha, aquela coisa toda. Depois de algum tempo, sempre sentia falta de alguma coisa, né? Mas depois, assim, eu consegui entender a autoconstelação, alguma coisa assistindo outras constelações que, na verdade, tinham dois, né? Até agora eu senti assim, que eram dois que tinham sido, né, fecundados e apenas um depois que o médico falou lá que vingou, né? Não fiquei satisfeita com essa, né, pergunta. Aí eu ainda fiz um ritual, né, reconhecendo, plantamos uma árvore, meu marido juntos em frente da casa. A árvore está plantada e sempre que eu chego, né? Mas assim, quem tem esse entendimento disso tudo sou só eu, entendeu? Mas assim, minha filha, meu marido, não. E a outra segunda questão seria com relação, hoje, muito comum a questão de inseminação artificial. Então, tem muitos, né, fetos, né, que estão congelados, esperando a sua vez, né, e com essa questão da medicina tá muito avançado, assim como ocorreu comigo, né, eu sei que vai ter muita gente mais à frente aí nas constelações com essas questões de filhos que não nasceram ou que não nasceram, como se diz o médico lá, meu, não vingou, entendeu? E aí acho que é algo que a gente vai ter que estudar muito, pensar muito, né? Eu sei que a Sophie Hennig já fala muito nos livros dela sobre essas questões, né? Mas as questões que eu tenho são essas duas. Então, assim, você falou, citou a Sophie, tem um vídeo dela, de um ritual que ela fez, eu não sei se foi na Rússia, não me lembro o local, onde, né, como ela tem essa coisa de ritual, onde ela acende velas para esses não nascidos. Quando aparece, nos casos que eu atendi, que aparece essa questão, assim, como está essa criança no seu coração, entende? O importante é isso, como está, ela tem um lugar no seu coração? Porque se ela tem um lugar no seu coração, normalmente ela está em paz. Eu, pelo menos assim, a minha forma de olhar para isso é dessa forma, né? Como eu estou, como ela está comigo, né? Você não pode querer que o seu marido, a sua filha, né? Como ela está no seu coração. E se você coloca ela no seu coração, isso vai reverberar no sistema, porque vocês três fazem parte de um sistema, né? É, e o que acontece relacionado a ela ou ao seu marido são coisas que teria que ser colocada no campo quando eles sentirem isso, a necessidade, isso ser trabalhado com eles, né? Porque essa coisa dos rituais, eu acho que ele ajuda a trazer uma consciência, uma materialização para a coisa. Mas se o ritual for só externo, não vai adiantar. Não adianta eu ir lá plantar uma árvore, eu acender uma vela, ou eu pôr uma estátua, qualquer coisa, se dentro não tiver esse lugar. O ritual só vai ter resultado se for uma coisa que vem de dentro, né?
É uma coisa complexa, tanto, né, que nem a gente já teve um dos encontros que a gente falou muito sobre isso, e eu acho que, assim, que deve estar reverberando ainda. Mas o importante é isso, né? Eu acolho essa criança. E eu acho que aqui mais para frente o Beth vai falar alguma coisa sobre isso também, né? E o que que isso significa para mim? O que que essa criança está trazendo para mim, né? Então, assim, eu já atendi várias pessoas que aparece essa questão da criança não nascida, tanto no caso de inseminação, quanto em problemas ginecológicos mesmo, né? Que a mulher acaba tendo um sangramento, ela nem sabe que está grávida, e na hora que vai fazer a constelação, teve uma que chegou, tipo assim, ah, tem um filho. Só que o representante desse filho não ficava bem, né? E aparece, a sensação era que faltava alguém, colocando um representante para um irmão, mudou todo o campo. Então, essas coisas a gente vai ter uma certeza melhor no campo, né? Mas o mais importante, quando você tem um fato concreto, é como isso está em mim, como isso está na minha alma, qual é o lugar que isso tem em mim. Fala, Mônica. Então, eu só queria falar, comentar que essa semana eu vi uma notícia nos Estados Unidos de um embrião que ficou congelado 30 anos. E ele nasceu, né? Nasceu agora já está com, não sei se 2, 3 meses. Só que a mãe, digamos, dona desse embrião, ela deu o embrião para um casal que não podia ter filhos, eles adotaram. Mas ficou 30 anos congelado. Então, tipo assim, então são todas essas coisas tá vindo à tona agora e a gente não sabe, não dá para gente opinar. É tudo a gente tem que estar aberta para Uhum. observar e acolher. Eu acho que o Sim. importante é a gente estar acolhendo tudo isso que está vindo, né? Porque não dá para a gente julgar, né? E a nossa postura como profissional é o centro, né? E tudo que a constelação trouxe para a gente tudo aquilo que a gente exclui vai se tornar um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se mais alguém tem alguma colocação sobre isso, tipo assim, Cidinha, Vera, se vocês têm alguma experiência nesse assunto, sintam-se à vontade para contribuir. Pode falar, Vera. Pode abrir o microfone. Eu atendi alguns casos, né, de pessoas que tinham perdido. Eu me lembro de dois, assim, que me ficou, assim, bem claro da memória. Um era, uma criança que estava com dificuldade de leitura e quando a mãe, o casal, na verdade, na anamnese, e como eu estava atendendo como psicopedagoga, né, não era como consteladora. E elas falaram que tinha mais uma filha e que tinha engravidado de um bebê, tinha aceitado a criança, tudo, a gravidez, estava tudo tranquilo, até que o bebê morre. Só que aí, quando foi fazer a curetagem, descobriu-se que eram dois. Quando descobriu que era dois, o casal já tinha perdido, então ficou por isso mesmo, né? Aí eu fiz um exercício com o casal, expliquei e fiz o exercício para eles reconhecerem que eles não tinham duas filhas, eles tinham quatro filhos, né? Dois falecidos e dois vivos.
Então, aí eles entenderam e tal, acolheram aquele exercício. A criança, uma semana depois, quando voltou para a sessão de psicopedagogia, ela estava lendo. Então, assim, ficou claro que ela estava representando aquele bebê que não era visto. E tinha uma coisa interessante também, que a mãe só chamava a menina de bebê. E a menina tinha 8 anos, era uma menina grande, viçosa. A escola já tinha chamado a atenção da mãe, nem que ela não era um bebê, para parar de chamar de bebê, a mãe não conseguia parar de chamar de bebê. Né? Então, assim, a criança estava representando esse bebê que não tinha sido visto. E bebê não lê, né? Então, ela estava aprendendo na escola, mas não podia mostrar que sabia. Então, isso foi uma, assim, nossa, dela ficou pouquinho tempo só para pegar o que estava em defasagem e já dei alta como psicopedagoga. E outro caso que me chamou bastante atenção foi de uma mãe que tinha uma criança, ela dizia que tinha uma filha, mas que quando nasceu a criança, ela se cansava muito, que, nossa, a criança dava muito trabalho, vai para o inglês, vai não sei o quê, que ela teve que mudar de trabalho, porque era muito cansativo. Aí nós fomos fazer a constelação, aí ela contou que ela tinha feito vários tratamentos, vários. Um dela usou assim o termo, o médico vinha de baciada com os embriões, e vários que não tinham dado certo. Aí eu comentei com ela que ela não sabia quantos filhos ela tinha. Ela criava uma filha, mas ela não sabia quantos ela tinha, já que era assim, várias, ela não sabia nem se o que tinha sido feito, como a clínica lidou com os embriões, enfim, havia muitos embriões. Quando ela reconheceu que ela criava uma filha, mas era mãe de muitos, e ela não sabia quantos, e mesmo não sabendo quantos, ela deu um lugar no coração, isso aliviou. Na semana seguinte, eu conversei com ela, aí o trabalho era de uma criança só. Então, assim, aquilo ficou leve, mesmo não sabendo nem quantas crianças eram. Só é a postura de, ó, eu crio uma, mas eu tenho muitos que faleceram, talvez alguns, até era de uma clínica que depois teve um escândalo, que o médico parece que não era muito ético. Então, ela não sabia exatamente, quantas crianças ela tinha, mas só esse reconhecimento já houve a mudança. Então, isso é um assunto assim que a gente tem que estar compartilhando com as pessoas, né? Porque é muito importante e assumir. E outra coisa que às vezes não se fala muito é dessa o gêmeo não nascido, né? Tipo assim, essa situação da de durante a fecundação ser mais de uma criança e a mãe nem sabe que aquele sangramento que ela teve foi um aborto, né? Eu já peguei situações bem antes dessa, que atualmente se fala mais nas constelações por conta da Gabriela Frene, que veio dar esses cursos, né? Mas antes disso, eu já tinha ouvido falar e eu atendi uma vez uma moça, eu não me lembro qual era a questão, eu só sei que durante a constelação um- tinha um representante que colava nela, estava colado, né? Não separava dela de jeito nenhum. Então, tipo assim, foi uma dedução que aquele representante que ficava grudado nela, era a sensação dela, tipo assim, era um gêmeo não nascido. E depois das frases de cura ali, do acolhimento daquele irmão, acabou a consolação, ela foi embora e, né, e o método que a gente aprendeu, a gente não tinha esse acompanhamento de um mês depois, uma semana depois, tá falando com a pessoa. Passou muito tempo, um dia ela apareceu na farmácia e ela falou: Nossa, aquela consolação foi um divisor de águas na minha vida, né? Mudou tudo, mudou minha vida profissional, passei a ter segurança, mudou minha vida financeira.
Mudou tudo depois desse acolhimento, né? Daí ela comentou que quando ela era criança, ela tinha aquela coisa do amigo invisível, né? Que criança tem, de conversar e não sei o quê. E mesmo na escola, acabaram encaminhando ela para psicóloga, porque achava que ela tinha alguns distúrbios. Então, assim, ela sentia tanta falta desse gêmeo não nascido que ela tinha esse amiguinho invisível que acompanhava ela se relacionava com ele, mas para todo mundo aquilo era loucura, ela era doente, né? Então são fatos que vão acontecendo e a gente vê o quanto essas coisas são sérias e quanto é importante a gente estar olhando para isso e para assim. E às vezes são gestações que a mulher não tem consciência que teve. Né? Não é um aborto consciente. Na hora que vai fazer a constelação, na hora que você vai colocar a ordem dos irmãos, de repente não está faltando alguém, né? E você coloca um representante ali, a coisa muda. Então fica a interrogação. O que a gente sabe é que na hora que você coloca um representante, mudou o campo, né? Então, assim, quando tem a consciência do que aconteceu, quando tem essa coisa da fertilização in vitro, precisa acolher e dar um lugar no coração para cada um. Você tem alguma experiência, Cidinha, para compartilhar com a gente nisso? Ó, o microfone. Tenho sim. Eu tenho uma cliente casada com um judeu, filha de húngaro, e ela veio para o Brasil para visitar a família e para fazer uma inseminação, mas antes ela quis fazer uma constelação. Então, fizemos a constelação dela. Havia uma ela já tinha perdido 6 bebês. Chegava no terceiro mês, ela perdia. E então eles acharam que alguma coisa havia, né, nisso. E então fomos trabalhando. Ela viaja até Foz do Iguaçu. Quando voltou, o marido, ela estava grávida, porque ela adora café, ela não aguentava o cheiro de café. Com a constelação dela ter aceitado aqueles que ela perdeu. Mas ela não sabia o porquê. O pai já era um homem mais velho, húngaro, que tinha saído de Budapeste com a esposa e 2 filhos, passado pela Argentina, foi para o Amazonas e ele sozinho foi para a Bahia. Na Bahia, ele casou com uma moça, a diferença de idade era grande e tiveram gêmeos. Aí, quando os meninos começaram a crescer, ele viu que ele não ia durar muito, ele disse: O menino fica com você. E a menina, que é a minha cliente, vai para uma família húngara, para ter todo a cultura prevalecer nela. Bom, ela já tinha uma menina, mas aí ela engravidava e perdia, continuava, apesar de já ter uma menina. Então ela teve 6, teve a menina e depois perdeu mais 3. Daí nós fizemos uma constelação. O pai dela era uma pessoa que trabalhava para o Hitler. E quantas pessoas devem ter matado? Na hora que ela colocou aquelas crianças que ela perdeu no coração e fez também, porque daí o Schneider me ajudou a ela fazer um trabalho para essas crianças. Então, que ela devia fazer um trabalho de
acender uma vela e tudo mais, mas de roupas e dar um nome para essas crianças. A coisa interessante, ela só deu o nome de judeus. E o pai dela era contra judeus. Agora ela teve outra menina. Então, como isso está enraizado nos nossos antecedentes? Quanto que essa moça sofreu muito. E ela poderia ter casado com um húngaro aqui em São Paulo. Não, ela fez uma viagem, conheceu o judeu e casou com o judeu. Então, nós temos que pensar muito em relação aos atos dos nossos pais. Eles fizeram o que puderam. Era uma questão de cultura, era uma questão, nós não estamos julgando. E na hora que ela viu, porque ela foi visitar a mãe, eu fiz questão que ela visitasse a mãe e o irmão. E ela viu uma foto que ela sempre achou que era uma pessoa da família do pai. E não era a Hitler na sala. Então, como a história está entranhada na nossa pele. E nós temos que ver bem isso. Esse caso, esse depoimento eu tenho no meu site, porque ela fez questão de dizer o quanto que ela queria o filho e ela não conseguia. Primeiro, a primeira nasceu porque ela aceitou, ela achava que a mãe tinha excluído, e não era a mãe, era o pai. Então, esclarecer essas coisas é muito complexo, mas é importante. Foram 8 anos de trabalho. Esse é um dos que eu acho interessante colocar, ainda mais que a gente vê que tem os problemas de Israel e tudo mais, o quanto que ela tem a força, ela mora em Israel, e o marido dela estava na zona de Gaza. Ela, uma força muito grande de juntar no prédio dela as famílias, entende? De colaboração. Eu acho que aquela mágoa que ela tinha, que vivia pela perda, foi resolvida. E agora a gente se vê cada 2 meses pelo Zoom. E ela está muito bem, graças a Deus. É que bom, Era mas isso. a tecnologia veio ajudar bastante esses contatos, né? Muito, Né? E assim, e esse conhecimento, a gente tomando conhecimento dessa história e tomando posse dessa história, né? sim. Porque isso está em nós, mesmo a gente não sabendo. Isso Sim. interfere nas nossas decisões, né? Então, à medida que a gente vai tomando posse, a gente vai se fortalecendo. E não é uma coisa fácil. Não. Não é uma coisa São fácil, porque assim, muitas constelações, muitas. né? Então, assim, é um caminho, né? À medida que você vai tomando conhecimento de alguns fatos, você ir tomando posse disso e está buscando, né? Sim. Não buscando como curiosidade, mas aquela Não. coisa de estar integrando mesmo. E Porque é uma, ressignificando, né, Cleusa? Porque é, era uma questão da política da época, da cultura, de tudo, era diferente. E a diferença dela com o pai era 52 anos, dela e o irmão. tipo assim, o pai com idade de avô, praticamente, né? Claro, claro. E ela não sabia nada do pai. Ele veio e deixou numa família húngara que, graças a Deus, foi uma família muito acolhedora e que ela realmente pôde ver e ser trabalhada. Uhum.
Esse é um Mas dos alguém casos. tem, mas alguém tem alguma coisa para compartilhar sobre isso? Não, eu queria pedir para a Cidinha, passa o link desse depoimento para eu colocar lá no Facebook, para outras pessoas terem a oportunidade de ler isso. Eu acho que é muito Certo, legal. E no começo, Cleusa, como você estava respondendo a pergunta da Erê, você falou das velas, do vídeo da Sophie, foi na Rússia, e a gente já postou na aula que a gente falou sobre isso. Acho que faz uns 2, 3 meses. Então, Erê, se você quiser procurar lá e repostar, né, na foto de hoje, outras pessoas poderão ter essa oportunidade. Eu acho que é muito legal a gente ver e assimilar essas coisas mesmo. Mas sempre lembrando que cada caso é um caso e que a gente tem que olhar no campo mesmo, né? Tá? Então era isso. Obrigada. Fala, Erê. É que ela, a Cidinha colocando isso, eu falei assim, e as histórias continuam, né? Períodos de guerra, duas nações em guerra, até mais, né? Então, para os descendentes, para as pessoas que estão, né, em outros países e as situações que estão em outros países, temos que lembrar que essas relações humanas, elas continuam. O campo ainda vai surgindo com os descendentes, né? Outras situações com relação a isso tudo. É um movimento que ele vai dar continuidade, pelo que eu senti também, que eu vejo, pelas situações, né? De onde ela foi morar também, né? Isso tudo. Então, tipo assim, o Bert sempre dizia que a constelação está a serviço da vida, né? E todas essas questões fazem parte da vida. E todas as vidas, na minha opinião, estão conectadas a algo maior. Então, o que acontece na minha vida vai reverberar na vida do outro, e do outro, e do outro, né? Assim, a gente é uma teia. Você mexeu numa ponta, a teia chacoalha, né? Então, assim, não adianta pensar, que aconteceu esse desastre lá nessa cidade do Paraná. Que bom que não foi aqui. Normalmente é isso que a pessoa fala. Que bom que não foi aqui. Mas o que aconteceu lá está me afetando e vai me afetar, porque aconteceu na teia da vida, né? Então, assim, é muito importante a gente ir trazendo para a consciência que enquanto tiver uma pessoa sofrendo, não vai ter felicidade. Então, não adianta eu buscar só para mim, eu tenho que buscar para o todo. Eu tenho que me colocar a serviço da vida. Gente, eu acho que hoje não tem mais leitura. Acho que o nosso tempo já olhei agora, eu acho que já deu, né, Helena? Mas você disse tudo agora também. A gente tem que acolher, reconhecer, acolher e estar a serviço da vida. É, né? Então, assim, porque nós estamos, é aquela coisa, estamos todos no mesmo barco, que é o planeta. Então, nós temos que cuidar desse barco, porque se ele naufraga, todos naufragamos, todos nós vamos, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar bem atenta. Então, obrigada, Elê, pela leitura. Obrigada, Creuza, pelas respostas Obrigado pela também. provocação, Cidinha, né? todo mundo. Né? E eu passo para você, Helena. É, a leitura, quando a Irê falou, a gente não vai terminar esse livro esse ano, a gente vai ver se em 2026 a gente consegue terminar. Porque, nossa, é muita reflexão, né? Mas é bom, a gente cresce com isso. Gente, obrigada a todos pela presença. Irê, obrigada pela leitura. Cleusa, pela contribuição, né? Por nos orientar. Cidinha também.
E, gente, voltem até semana que vem. Nós estaremos terminando, acho que tem mais dois encontros, né? Não, dois não, tem mais alguns. É que eu tô querendo acelerar. Tem três encontros. Lembrando que nós vamos entrar de férias e dia 9 de dezembro vai ser o nosso último encontro. Mas venham, para a gente poder refletir mais juntos. Então, uma boa noite a todos e um bom descanso e até terça que vem. Boa Até Traremos, noite. terça, gente. Boa Obrigada. semana, traremos pessoal. Boa vocês semana. também. Boa Tchau, boa semana. semana.